Olá a todos, eu me chamo Lucas Fernandes e nesse vídeo a gente vai falar um pouco a respeito do surgimento da física quântica ou mecânica quântica, seja lá como vocês queiram falar. O desenvolvimento da mecânica quântica e entender o processo em que a física quântica está ali amplamente discutida no século XXI. O problema central é a gente também tentar desmistificar a natureza da física quântica com questões esotéricas, místicas e espirituais. Sendo bem sincero, a física quântica nada tem a ver com a questão dos estudos da espiritualidade ou do esoterismo. Mas não tocando nesse assunto, nesse exato momento, vamos voltar um pouquinho no tempo e antes de discutir o surgimento da física quântica, vamos falar um pouco a respeito da natureza da luz. Para isso, a gente pode retroceder e falar um pouco sobre o próprio Isaac Newton e o Huygens, dois grandes filósofos da natureza, que tentavam atribuir uma realidade do mundo. É claro, eu não suponho uma realidade última, tendo em vista uma visão kantiana. Se existe essa realidade última, ela é inalcançável. O Newton ele defendia a luz como partículas e ainda acreditava que quando essa luz incidia em meio mais refringentes, ela acelerava. Em contrapartida, o Huygens ele vai defender a luz por meio de uma analogia devido ao princípio de Hughes. O princípio de Hughes caracterizava um ente ondulatório. Dessa forma, o Hughes se aproveitava da questão de que, ao incidir em um meio material, a luz não acelerava. Na verdade, a sua velocidade deveria diminuir no sentido do processo em que a luz incide de um meio para o outro. A questão é que o Newton ele ganha a vitória muito devido às suas contribuições dentro da física. Aliás, estamos falando do Isaac Newton, que propôs as leis da mecânica clássica no sentido de força no aspecto vetorial. Mais à frente, o Thomas Young, aproximadamente entre o ano de 1801 até 1803, ele vai levar a Royal Society o famoso experimento da dupla fenda, que também nada tem a ver com questões místicas. A questão é, a luz ao passar pelas fendas apresentava padrões de interferência numa tela de observação. Só que o Young, no seu próprio trabalho, ele vai fazer essa experiência com o Sol. A luz que era emitida pelo Sol, ele conseguia colocar um orifício à medida em que essa luz se tornasse monocromática antes de passar pelas fendas. Assim, era nítido os padrões de difração, de interferência que aparecia na tela de observação, caracterizando, devido ao próprio princípio de interferência de Thomas Young, a luz como um ente ondulatório. Mais à frente, nós temos as experiências que o próprio Maxwell vai propor. O Maxwell consegue ilustrar que a luz, na verdade, é caracterizada como ondas eletromagnéticas que, quando se propagadas no vácuo, elas viajam com a velocidade c, que é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isso vai ser um avanço muito importante, porque quando o Hertz vai investigar esse fenômeno, ele consegue trazer evidências muito importantes e essenciais para a natureza da radiação. Entretanto, ao estudar o que se chama de efeito fotoelétrico, tanto Leonard quanto o próprio Hertz, eles não tiveram explicações associadas à natureza ondulatória da luz, como era que a intensidade da luz não estava relacionada com a emissão de elétrons de uma chapa metálica. Mais à frente, o Albert Einstein ele vai apresentar uma explicação muito coerente e plausível para as experiências que o Leonard e o Hertz teve com o efeito fotoelétrico. A questão é, o Albert Einstein ele não vai se preocupar em explicar essa emissão por meio da intensidade do campo, tendo em vista que a intensidade é diretamente proporcional ao quadrado da amplitude do campo elétrico. O Albert Einstein ele vai se preocupar em uma explicação mais plausível. Ele produz uma explicação muito coerente em seu trabalho sob um ponto de vista heurístico a respeito da transformação da luz. Ele vai interpretar a luz como pacotes discretos de energia quantizados, que ele vai chamar de fótons. Para cada fóton vai existir um comprimento de onda associado a ele, e a esse comprimento de onda eu tenho uma frequência. E é exatamente essa frequência, a depender também da função trabalho do material, que nós teremos ou não elétrons sendo emitidos da chapa metálica. A questão é claro, após a emissão dos elétrons, se eu aumentar a intensidade, eu vou ter um fluxo maior da corrente. Mas a questão que está sendo analisada é, os elétrons eles são emitidos devido à frequência e não à intensidade. Mais à frente, o Compton ele vai fazer uma experiência muito autêntica ao discutir como um fóton e o elétron eles trocam quantidade de momento, tendo em vista que o comprimento do fóton é alterado após ele colidir com o elétron. Essas experiências ilustram o comportamento corpuscular também da radiação. Em 1924, em sua tese de doutorado, o de Broglie ele vai propor uma investigação bastante peculiar e eu diria até que ousada.
Ele vai olhar para a radiação e entender que, se a radiação tem uma associação que pode se comportar ora como partícula e ora como onda, por que não matéria? O de Broglie ele vai propor uma equivalência entre o princípio de Fermat e o princípio de Maupertuis, um da óptica geométrica e o outro relacionado à mecânica, e ele vai entender que essa relação vai mostrar uma equivalência. E ele vai chegar no que é chamado de comprimento de onda de de Broglie, verificando agora que a matéria tem uma onda associada a ela. Os estudos de de Broglie na sua tese de doutorado foram evidenciados mais à frente, no ano de 1927, pelos físicos Davidson e German, que vai realizar um experimento com cristal de níquel. Ao atirar um feixe de elétron, ele evidencia um processo de difração. Difração, interferência, está associada à natureza ondulatória da matéria, e aí a gente tem a matéria também que pode propor um comportamento ondulatório. É claro, nós não falamos aqui sobre o surgimento da mecânica quântica, mas nós falamos sobre uma série de fatores que dentro da física existem diversas aplicações, principalmente na tecnologia, medicina, física da matéria condensada, dentre outros diversos campos e áreas do conhecimento. O problema é, esses conhecimentos eles são pegos de maneira disturpada por algumas pessoas para vender um produto. E esse produto pode trazer consequências não só intelectuais, mas até físicas, psicológicas, mentais, quando a física quântica, uma área do conhecimento extremamente séria, é disturpada a fim de enganar pessoas e tudo mais. Mas antes disso, vamos retornar agora para o ano de 1900, ou até um pouquinho antes, para falar sobre o surgimento da física quântica e discutir um pouquinho a respeito disso. Quando a física clássica parecia consolidada no final do século XIX, um problema específico surgiu como um ruído, um incômodo talvez, que seria a radiação emitida por um corpo negro. Esse problema aparentemente técnico se tornaria, em pouco tempo, a porta de entrada para uma revolução conceitual na física, ou o nascimento da mecânica quântica. Mas antes da gente falar do problema em si, é preciso entender o que se chama de corpo negro. Trata-se de um modelo idealizado, que é um corpo que absorve toda a radiação incidente sobre ele, sem refletir absolutamente nada. Em equilíbrio térmico, esse corpo também emite radiação, e o estudo dessa emissão levou os físicos a buscar leis que descrevessem uma relação entre temperatura e a radiação emitida. A primeira contribuição significativa nesse caminho veio com a lei de Stephen Boltzmann, que mostrava que a potência irradiada por um corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Isso era consistente com os dados experimentais. Em seguida, o Wien vai propor uma expressão bastante interessante, porque ele vai descrever como o comprimento de onda da radiação, mais intensamente, emitida se deslocava com a temperatura. Essa técnica ficou amplamente conhecida como a lei do deslocamento de Wien. E a sua equação era extremamente útil em altas frequências, mas em frequências baixas não funcionava. A questão é, os físicos estavam tentando encontrar uma expressão que funcionasse para todas as frequências. Foi nesse contexto que o Planck entrou em cena. Em 1900, ele assumiu um desafio teórico bastante peculiar e deduziu uma fórmula que descrevesse com exatidão o espectro de radiação emitida para um corpo negro em equilíbrio térmico. Mas para isso o Planck ele se apoiou numa ideia bastante ousada. Ao calcular a entropia dos osciladores, pequenas cargas elétricas em vibração no interior de um corpo negro, o Planck percebeu que só poderia obter um resultado coerente se ele assumisse que a energia desses osciladores não era contínua, mas sim de maneira quantizada, ou seja, emitida em pacotes discretos de energia proporcionais à frequência, a famosa equação E é igual NhNi. Sim, existia um N antes, na qual o Albert Einstein vai se incomodar um pouquinho lá na frente e a gente vai ter a equação de Planck-Einstein sem esse N. Mas a ideia é, a proposta foi vista a princípio como um artifício matemático, um truque para fazer a conta funcionar. O próprio Planck, à época, ele não via aquilo como uma mudança na natureza da física, mas os resultados batiam perfeitamente com os dados experimentais. 5 anos mais tarde, em 1905, o Albert Einstein ele deu um passo ainda mais radical. Ele não viu a quantização apenas como uma propriedade dos osciladores, mas da própria luz. Ele vai propor que a radiação eletromagnética também era composta por partículas, depois chamadas de fótons, que foi o que nós discutimos inicialmente. Ele usou essa ideia para explicar o efeito fotoelétrico.
um fenômeno em que os elétrons são ejetados de superfícies metálicas quando iluminadas por luz, mas só se a frequência da luz for alta o suficiente, independente da intensidade, levando em consideração o que é chamado de função-trabalho do material. Esses dois momentos, a proposta de quantização de Planck e a hipótese dos fótons de Einstein, marcam o início do que hoje chamamos de física quântica. O mundo físico deixava de ser interpretado apenas por leis contínuas e determinísticas e passava a ser descritas por regras probabilísticas e quantizadas. Infelizmente, com o tempo, a revolução quântica acabou sendo apropriada por discursos que nada têm a ver com ciência. Livros foram lançados, publicados, especialmente a partir da década de 1970, tentando conectar os conceitos da física quântica com espiritualidade, consciência cósmica, poderes mentais e outras abstrações esotéricas. Um dos exemplos mais conhecidos disso é o livro Capra, que foi publicado em 1975, que tentava fazer um paralelo entre a física moderna e a filosofia oriental, apesar dos interesses culturais que esse tipo de comparação possa gerar, ele frequentemente distorce os conceitos científicos. A influência negativa disso foi ampla, surgiram gurus, pseudocientistas, coaches quânticos, que passaram inclusive a usar o nome da física para vender ideias que nunca foram aceitas ou propostas pela comunidade científica. E é por isso que é necessário afirmar: a mecânica quântica não estuda a espiritualidade, não fala de vibrações energéticas da alma e não tem relações com manifestação mental da realidade. Ela é uma teoria física rigorosa, fundamentada em experimentos e equações matemáticas que descreve o comportamento de sistemas microscópicos com precisa e extraordinária, mas dentro dos limites da ciência. A questão é, não é porque a mecânica quântica é probabilística que ela não traz resultados, muito pelo contrário. Hoje, dentro da física moderna, a mecânica quântica é uma das áreas da física que mais traz resultados dentro da tecnologia, dentro da medicina, dentro do próprio conhecimento físico, dentro de tudo que a gente conhece como modernidade tecnológica para o avanço do conhecimento científico. Uma outra questão bastante interessante é que algumas pessoas acabam fazendo um processo de confusão de conceitos epistêmicos dentro das ciências da física quântica, quando eles acham e acreditam que a física quântica não está estudando o que é material, porque é algo que dentro dos nossos olhos é intangível. Isso é um erro grotesco. A mecânica quântica está estudando sim o que é material, dentro do mundo quântico, não só o que é material, mas as suas interações, matéria e energia. A questão é que quando estamos dentro de uma delimitação clássica, as nossas observações de mundo são muito bem localizadas. O fato de observar um padrão ou observar um objeto, o fato de eu interagir com o objeto, eu não faço uma disturbação daquele sistema. Diferente de um sistema quântico. O fato de você interagir com ele, você já disturba o sistema. O Oswaldo Pessoa vai chamar isso de distúrbio interacional. A questão muito interessante é que na quântica nós definimos o que é o estado, mas o estado já é definido anteriormente em outras áreas da física, como por exemplo, qual é o estado da mecânica clássica para uma partícula? Posição e quantidade de momento. Se nós vamos para a termodinâmica, nós temos os estados. O estado de um gás, pressão, temperatura, volume e por aí vai. Na quântica, nós definimos o estado como uma função de onda. Mas isso é papo para outro vídeo. A questão é, a interação que está sendo lidada no mundo quântico é da matéria com a matéria, a energia com a matéria, dentre outros fatores. Não é uma coisa mística, não é porque nós não conseguimos observá-las que isso trata-se de um estudo que está associado a algo espiritual. Isso é um equívoco profundamente grande. Muitas pessoas no Brasil se aproveitam dessas ideias para vender produtos e não só isso, confundir outras pessoas, pessoas que se apresentam em palestra, vestem um terno, colocam uma gravata e acaba ali enganando dezenas de pessoas, como é, por exemplo, o tal do Hélio Couto. Bom, para mais vídeos como esse, se inscreva no canal.